Boa noite, senhores. Senhores já repararam como os ateus, principalmente os evolucionistas, ficam extremamente nervosos quando você critica o evolucionismo? Vocês já repararam como o ateu ele tem uma necessidade de querer te catequizar para o ateísmo? Hoje eu queria discutir, muito brevemente, esse aspecto religioso do ateísmo de forma geral e do evolucionismo mais especificamente. Só que antes de discutir esse assunto, eu queria primeiramente agradecer a todas as pessoas que doaram para esse canal. Eu recentemente fiz um pedido, né? Eu disse que o meu computador estava basicamente entupido de vídeos, eu não tinha mais espaço para absolutamente nada. Inclusive, meu próprio computador do trabalho, eu estava começando a colocar vídeos nele. E eu também comprei, né, do meu próprio bolso, esse microfone de lapela para, né, aumentar a qualidade dos vídeos para vocês, né? Então eu pedi que as pessoas doassem, né? Eu disse que se 500 pessoas doassem R$ 3, seria suficiente para pagar pelo microfone e pelo HD externo. Acontece que só umas 27 pessoas doaram. Só que essas 27 pessoas foram tão generosas, algumas delas doando 50, 100, um único indivíduo doou 500. Né? São pessoas aí que compensaram pelo número na generosidade, então nós chegamos próximo aí do valor desses dois produtos. Então eu tenho muitíssimo a agradecer a todas essas 27 pessoas, que Deus os abençoe. Eu rezei e comunguei por vocês mais de uma vez, e aqueles que quiserem continuar doando, eu me comprometo a pegar esse dinheiro e, obviamente, investir no canal, né? Uma vez que, até o presente momento, como eu não tenho cursos, eu não ganho absolutamente nada para fazer esses vídeos, né? Mas, enfim, mais uma vez, obrigado a todos. Mas voltando ao nosso tópico, por que, então, que os ateus têm essa necessidade de querer catequizar as pessoas? Eu, quando era ateu, fazia muito isso, né? Quando tinha uma conversa numa mesa de bar e o assunto religião aparecia, eu não me dava por satisfeito de simplesmente talvez fazer um comentário, participar da conversa. Não. Eu me exaltava e queria que as pessoas deixassem de ser, né, ao meu ver, idiotas, né, que vivessem aí no mundo da Idade Média e se tornassem intelectualmente elevados como eu. Então veja que, no fundo, há uma soberba do ateu de achar que ele adquiriu uma certa. É uma ideia meio gnóstica, né? Que ele tem um conhecimento reservado a poucos e ele se sente na obrigação de catequizá-lo, né? Mas veja que esse aspecto dessa pregação ateia, né, com pessoas que inclusive fazem canal, né, fazem canais no YouTube que passam a sua vida inteira dedicando à defesa do ateísmo, né, indivíduos até como Richard Dawkins, pessoas famosas que ficam aí martelando o ateísmo na cabeça das pessoas. Veja que isso não faz sentido nenhum se o ateísmo for verdadeiro. Porque se o ateísmo for verdadeiro, nada disso aqui importa. Se o indivíduo ele é católico, muçulmano, adventista, ateu, agnóstico, ele vai ir para o mesmo lugar, que é a Terra, depois que ele morrer. Então não há uma urgência de querer que essas pessoas alterem as suas visões sobre o mundo, né? De que adianta um engenheiro químico saber sobre evolução, saber sobre ateísmo, se ele está vivendo sua vida de forma normal? Qual é a motivação do ateu de querer que esse indivíduo se torne ateu? Qual é o dano que está sendo causado à sociedade ou a esse indivíduo por ele ser um católico, por assim dizer, né? Alguns vão dizer, bom, é por causa, eles alteram as leis, querem que, né, oprimir os homossexuais, querem educar as crianças em tal coisa. Isso é uma baboseira. No fundo, o próprio ateu sabe que o vizinho dele católico age de uma forma normal no seu dia a dia. Ele não vai ter problema nenhum de fechar negócio em uma empresa com um adventista ou um católico. Muitas das pessoas estão vivendo a sua vida de forma normal, não estão envolvidas em políticas, não têm controle sobre absolutamente nada. Então, o que motiva o ateu é uma raiva interior, né? Ele acha um absurdo que as pessoas defendam uma ideia que ele considera idiota. Então aí está um aspecto de soberba. E no aspecto do evolucionismo, existe o aspecto, a questão que é o seu
Gênesis, né, é uma religião. E é por isso que os ateus ficam tão exaltados quando você critica o evolucionismo, principalmente quando a crítica vem de alguém qualificado. Porque veja, todo o alicerce filosófico e religioso, por assim dizer, do ateu, em respeito às questões fundamentais da humanidade, que é por que eu estou aqui, né, qual o meu fim, de onde eu vim, essas respostas, para o ateu, elas provêm do evolucionismo. O próprio Richard Dawkins, ele dizia que era impossível ser uma pessoa, um ateu realizado, antes do advento da teoria do Darwin, porque não havia uma explicação coerente na cabeça dos ateus para a origem dos humanos e da biodiversidade e do universo, se for pegar, né, o evolucionismo aí cósmico. Então, quando você critica o evolucionismo, você não está simplesmente criticando uma teoria científica. Você está criticando a religião do ateu. Porque pense você é um ateu, e se há uma crítica contundente ao evolucionismo, e não há o que colocar no lugar, veja o desespero que isso não causa. Porque o ateu ele não pode admitir de forma alguma que existe um Deus que gerou tal e tal coisa, ou que o criou, que ele tem uma responsabilidade, uma vez que ele foi criado por um Deus, né, pessoal. Então, é por isso que, ainda que ele não perceba, não estou dizendo que o ateu chega em casa morrendo de medo, tremendo nas bases, refletindo, eles vão me expor. Não, mas há um aspecto subconsciente desse medo. Ele não quer que a sua religião seja questionada. E é por isso que ele fica exaltado. É por isso que quando eu critico certos indivíduos, eles fazem 4 lives de 4 horas para me criticar. Por que tanto medo? Por que não me ignorar? Eu sou um Zé Ninguém, um idiota, um burro, de acordo com a maioria. Então por que essa preocupação? Para que em podcast, por exemplo, para espalhar o ateísmo? Você, ateu, o religioso, seja qual ele for, vão parar debaixo da terra após a morte, segundo o ateísmo? Não há vida após a morte? É irrelevante como o indivíduo decide viver, desde que ele esteja, inclusive do ponto de vista evolutivo, o religioso ele está mais evoluído, ele é mais adaptado. Por quê? Porque ele tem vários filhos. É isso que importa no evolucionismo. É que o indivíduo passe seus genes para frente. Então, do ponto de vista adaptativo, o ateu devia estar satisfeito que os religiosos existam, porque eles garantem a perpetuação da espécie humana, porque ateu não tem filho, vive geralmente no porão da mãe. Né? Quando tem um relacionamento, é um relacionamento infértil, movido meramente pelo prazer, né? Com contraceptivos e afim. Então, completamente contrário ao dogma evolucionista, que prega a reprodução, né? Que prega espalhar os genes, passar os genes para frente. Então, por que esse desespero, ateu, de querer convencer as pessoas? Por que você passa horas do seu dia assistindo conteúdo religioso para criticar nos comentários? Para que gastar seu tempo? Tenha pena de indivíduos como nós. Você está o quê? Querendo que as pessoas tenham conhecimento da ciência, que elas sejam informadas pela sua sabedoria? Para quê? Com qual razão? Qual é a razão de ser? Para que você quer se dedicar a isso? O que você ganha com isso? Por que um indivíduo, um engenheiro mecânico, um pedreiro, precisa saber que ele é primo do macaco? O que isso vai alterar a visão de mundo dele no que diz respeito à sua profissão, o seu dia a dia? O que vai alterar é, provavelmente, a sua visão sobre a religião. Então é isso que você quer. Né? É uma coisa meio rancorosa, você quer destruir a religião do próximo, você quer atacar os dogmas da fé dela. Veja então que há uma motivação extremamente rancorosa do ateu, porque no fundo ele está vazio. Eu sei, com propriedade de causa, o ateísmo ele leva à solidão da alma. A sua vida se torna, a sua carreira, as suas
mulheres que você quer ter relações sexuais, cada um tem o seu troféu, né? O seu canal no YouTube, a sua empresa. Então vejam que o ateísmo, ele é religioso, porque o ser humano ele é um animal religioso, nós somos criados por Deus, Deus é o nosso fim último, e aquele que eliminar o catolicismo, que é a religião verdadeira, ele vai tentar preencher esse vazio, essa natural disposição da alma por Deus com alguma coisa. Seja com yoga, seja com idolatrar alguém, seja um cientista ou um artista, seja idolatrar o seu emprego, né, viver aí de publicar artigo, publicar na minha área, por exemplo, mulheres que, ao invés de formar uma família, encontrarem um marido, ficam lá querendo agir como homens, se tornar diretoras de uma empresa, virar CEO, depois chegam aos 50, acabadas, sem ter conseguido nada que não apenas dinheiro e bens materiais, né? Então, senhores, passem a reparar isso. Vejam como os ateus são geralmente pessoas nervosas, amarguradas, né? Eles falam de, queremos ser deixados em paz. Não, eles querem te convencer de que o ateísmo é verdadeiro. E como eu disse, isso não faz sentido no ateísmo. Faz sentido no caso do catolicismo, porque nós acreditamos que nós, humanos, temos uma alma imortal e que se nós fizermos as escolhas incorretas ao longo da vida, essa alma pode se perder em um sofrimento eterno que não se compara ao que nós sofremos por aqui. Então faz sentido que o católico queira converter as pessoas, até mesmo os nossos amigos protestantes, porque nós acreditamos que fora da Igreja Católica não há salvação. Então eu quero que você se converta por caridade, porque eu quero que a sua alma viva na beatitude por toda a eternidade. Agora, o ateu, ele está preocupado com o quê? Que eu saiba mais de ciência, que sem ciência eu vou fazer o quê? Basicamente. E veja que o evolucionismo é diferente. Eu não vejo ninguém que tem um canal no YouTube para fazer vídeo constante sobre Big Bang, por exemplo, tentando convencer as pessoas que o Big Bang é um excelente modelo. Eu não vejo isso. Talvez tenha. Se tiver, desconheço. Ou que a termodinâmica é uma lei válida. Porque tem pessoas que vão negar qualquer aspecto científico. Você vai encontrar aí, por exemplo, terraplanistas que negam, né, o formato da Terra. Você vai ter pessoas que negam sei lá o quê, né? Tantas pessoas negam tantas coisas. E raramente você vê indivíduos que se dedicam à defesa desse tipo de teoria. Mas com o evolucionismo, tem centenas de milhares. Por quê? Porque é uma religião. É da onde eu vim. É a pergunta que todos querem resposta. Da onde que eu vim? Por que eu estou aqui? E é por isso que o evolucionista se irrita quando alguém critica a sua fé. Tem um pesquisador, não me lembro o nome, que ele diz que o materialismo, né, dentro da academia, ele é aceito, apesar de todas as absurdidades que acabam sendo deduzidas por ele, né, pelo materialismo, porque Deus tem que ser colocado para fora. Quando ele entra no laboratório, Deus fica para fora. É uma coisa que eles decidiram. Então, veja que os próprios ateus evolucionistas muitas vezes admitem o caráter religioso da sua posição. Ou quando não admitem, agem sem perceber como religiosos. Por isso pregam, por isso têm um credo. Então, assim, tenhamos pena, né? Que religiãozinha porca. Então, ateus, fiquem calmos, mas fiquem à vontade, continuem postando no meu canal, façam lives de 4 horas contra mim, escrevam, me xinguem nos comentários, percam seu tempo me assistindo. Porque quem sabe Deus, assim, não colocará uma semente da verdade no seu coração e você vai se converter como eu fiz. E eu rezo por vocês todos os dias no meu texto. Então, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana e acalme esse coração de vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau.